Olá a todos, eu sou Roberto Freitas, consultor imobiliário no Porto e estou hoje com Tatiana Cunha, gestora processual da Remax Majestic. Nosso objetivo hoje é falar sobre venda e compra de casas por estrangeiros aqui no Porto. Olá Tatiana, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Roberto. Bom, Tatiana, talvez a primeira pergunta aqui para você que todo mundo me faz é por que o estrangeiro se interessa tanto por Portugal? Efetivamente, Portugal é um país que tem mais valias. No entanto, eu diria 3 fatores: o baixo custo, a qualidade de vida, como é evidente, e efetivamente a segurança. É um país seguro e penso que será os 3 fatores mais atrativos para os estrangeiros. Ótimo. Bom, eu que sou brasileiro, vim para cá atrás de segurança. Claro que sim. O Roberto e a maior parte dos brasileiros. É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá. Pergunta número 2. Verificamos que sempre há dúvidas sobre o processo de compra de casas financiada. O estrangeiro, ele pode comprar uma casa financiada aqui em Portugal? Claro que sim. E o que ele precisa de ter? O que ele precisa apresentar? Efetivamente, o estrangeiro, para adquirir um imóvel em Portugal, precisa de ter um NIF português. Nenhum estrangeiro e nenhum português consegue adquirir um imóvel se não tiver um NIF português. Tem que tratar junto das finanças. Neste caso, sendo um estrangeiro não residente, terá que ter também um representante fiscal em Portugal. E esse é uma burocracia que não consegues ultrapassar. Efetivamente, tem que tirar o NIF português. Ok. E o que significa exatamente o NIF? É o mesmo que no Brasil nós chamamos de CPF, Cadastro de Pessoas Físicas? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. É o número de identificação fiscal. Ótimo. Exatamente. Maravilha. E além do NIF, ele precisa de mais algum documento? O NIF é como te digo, não há forma de ultrapassar. Efetivamente, depois necessita de documentos para pedirmos uma viabilidade, um financiamento bancário, necessita de juntarmos e fazer junto do banco pedidos. No caso, por exemplo, de um cidadão estrangeiro, neste caso brasileiro, há 3 documentos que efetivamente serão solicitados por parte das instituições bancárias: o Bacen, o Serasa e o Imposto sobre a Pessoa Física, de renda sobre a pessoa física, neste caso. São estes 3 documentos, no caso dos brasileiros, que efetivamente serão sempre que ser solicitados. Ok. Ou seja, ele não precisa de ter renda aqui no país. Não. O que acontece é, não tendo rendimentos em Portugal, a partir do enquadramento vai ser sempre como cidadão estrangeiro, não residente, e efetivamente, depois em termos de enquadramento e de financiamento, resulta que as percentagens são distintas, porque não é um cidadão português, ok? Ok, foi bom você tocar nesse assunto. Então, o valor que o estrangeiro precisa de dar de entrada para comprar uma casa, utilizando-se de crédito à habitação, é diferente do percentual que o português... Claro que sim, claro que sim. Um estrangeiro, neste caso, o que eu digo sempre, a percentagem será sempre os 70% que o banco financia, portanto terá de ter de capitais próprios 30%, na melhor das hipóteses o banco poderá ir aos 80%. Ok? Mas será sempre, à partida, eu digo sempre ao cliente para contar com os 70%, que a maior parte das instituições é aquilo que praticam. No caso dele se tornar residente, há bancos que vão aos 80%. Ok. Ok? Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu vejo muito acontecer no Brasil, e eu não sei se aqui em Portugal é possível de se fazer isso, é possível incluir as despesas com cartório e impostos no crédito à habitação ou não? Ou seja, eu vou financiar 100 mil euros, mas eu ainda tenho outros 10 mil talvez de outras despesas. Então eu posso financiar os 110 mil ou não? Preciso ter capitais próprios para pagar pelos impostos e pelo cartão. Tens de ter capitais próprios. Isto porquê? Porque o financiamento, quando for pedida a simulação, tu vais pedir sobre o valor da aquisição. O valor da aquisição que vai ser escriturado é o valor da casa, neste caso os 100 mil. Ok? Portanto, o valor de escritura relacionado com o documento particular autenticado, o imposto, o IMT, o imposto de selo, o IMT é o Imposto Municipal de Transmissões Onerosas, o imposto de selo terá sempre que ser, eu costumo dizer, os clientes têm sempre que contar não só com os capitais próprios para completar o financiamento, mas também para os encargos subjacentes, nomeadamente os encargos bancários, os impostos e as despesas com a escritura. Certo. E existe uma tabela, ou seja, nós podemos dizer que para um imóvel em que vai ser utilizado 100 mil euros em crédito à habitação, precisa necessariamente gastar, por exemplo, 10% disso com impostos.
ou 5% disso com impostos? Existe uma tabela ou não? Cada assim, caso nós um o que caso. temos é, efetivamente, a nível de IMT, até 92 mil euros é isento de IMT, portanto não paga esse imposto, ok? Sim. Imposto de selo é uma taxa fixa, são 0,8% que é sempre sobre o montante de aquisição. A nível disto de impostos, ou seja, estamos a falar das taxas a nível de impostos. A nível de escritura, os emolumentos variam do local onde vais fazer a escritura e depois dos encargos bancários também tem a ver com, efetivamente, com o banco, as despesas de abertura de processo, comissões de avaliação, comissões de formalização do processo. Isso aí varia. No entanto, nós conseguimos previamente informar o cliente a nível de impostos qual o valor e na própria FINE, ou seja, a simulação, já vai lá todas as despesas que o cliente vai ter. Os valores relacionados com as comissões de abertura de processo, comissões de avaliação, bem como as despesas relacionadas com a escritura. Já vai na própria FINE a estimativa dos encargos que o cliente vai ter. Ok, perfeito. Ou seja, ele não vai para a escritura no escuro. Não. Ele consegue todas as informações. Não, consegue essas informações com a simulação, que não é vinculativa, ou seja, é uma simulação, é uma estimativa de valores. No entanto, a partir do momento que o cliente pretende avançar para uma pré-aprovação ou para uma aprovação, ou seja, quando tem um valor fixo de aquisição, tem um imóvel, é aquele o valor da aquisição, tem a FINE que tem as despesas, ou seja, nós costumamos dizer, o cliente nunca vai enganado, ele já sabe à partida quais são as despesas que vai ter. Ok, perfeito. Okay? Vamos passar então para taxas. Exatamente. Eu li recentemente que Portugal, no mês de março, bateu o recorde negativo de taxas, a menor taxa de sempre. Né? Exatamente. Mas eu sei que existem 3 taxas diferentes, né? Uma taxa fixa, uma variável e uma mista. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? A taxa variável é uma taxa, como o nome indica, varia, ou seja, oscila consoante as oscilações da taxa de juros indexada ao Euribor. Ou seja, é uma taxa que, neste momento, as taxas em Portugal estão baixas, é vantajoso fazer um financiamento com taxa variável, porque a taxa vai ser baixa, ok? Uma taxa fixa é precisamente uma taxa que é fixa, como o nome indica, ou seja, é um acordo entre o banco e o cliente. Essa taxa será sempre a mesma ao longo do crédito de habitação, o que dá maior segurança para o cliente, nunca vai ter uma situação de oscilação. Varia a taxa de juro, vai ter influência na prestação? Não, a prestação vai ser sempre sobre aquele montante, porque a taxa é fixa. Uma taxa mista é precisamente a junção das duas. Tens durante um período uma taxa fixa e posteriormente uma taxa variável. Tá. E dessas 3, qual é a mais viável? Neste momento, a que é mais procurada é a taxa variável, precisamente por estarmos com a taxa a um valor reduzido. No entanto, se um cliente que procura uma segurança, uma estabilidade e que tenha receio, por exemplo, que amanhã, que neste momento não é o panorama, ok? E é isso que é preciso demonstrar, mas um cliente queira uma segurança, queira saber que ao longo do crédito à habitação, do financiamento de 40 anos, que a taxa é sempre a mesma, opta por uma taxa fixa. Ok. Perfeito. E uma vez que a pessoa adquira uma casa aqui, o estrangeiro, não residente, adquiriu uma casa em Portugal, ele tem um visto automático? Como é que funciona isso? Não. Efetivamente, a aquisição de uma casa em Portugal poderá dar-te, como costumamos ter, um visto de residência permanente, mas depende sempre do valor do imóvel, é o chamado visto Golden. Mas aí estamos a falar em imóveis cujo valor é superior, estamos a falar de imóveis de 500 mil euros, ou seja, meio milhão, ou um imóvel que adquires que é antigo e vai ser remodelado, que aí o custo mínimo será de 350 mil euros. Mas é para um segmento de mercado com estes montantes, não há? Ok. Mas uma pessoa que compre um apartamento de 200 mil euros, ela tem direito, o estrangeiro, de vir para Portugal? Tem direito. O que nós não temos aqui, ela não vai ter uma autorização de residência permanente, que é o que, por exemplo, os vistos Golden, tens uma autorização de residência temporária e ao fim de 5 anos podes até ficar com a cidadania portuguesa. Boa. Ok? No entanto, num montante de aquisição de 200 mil não tens esta situação, vais ter estes vistos de residência temporária que te permitem efetivamente usufruir do imóvel, mas é distinto, muitas das vezes faço confusão com os vistos Golden, que é uma situação diferente, é uma autorização de residência para investimento e é para um segmento de mercado de outros montantes. Ok. E uma última pergunta para encerrarmos. No caso, por exemplo, do estrangeiro ele não ter condições de visitar várias instituições bancárias,
Existe algum local que ele possa ir e simular, né, a taxa, o crédito à habitação em vários locais? Como funciona isso? Nomeadamente aqui na Remax Majestic, nós temos, para além da promoção imobiliária, fazemos a intermediação de crédito. Portanto, o cliente fazendo-nos chegar os documentos que são necessários, ou seja, que serão exigidos por parte das instituições bancárias, nós podemos solicitar, a partir aqui da nossa agência, junto das instituições bancárias, pedidos de simulação e tratar de todo o processo bancário, o que acaba por ser mais cómodo para o cliente. Porquê? Porque, para além da promoção imobiliária conseguimos garantir, tratar tudo que seja relacionado com o imóvel, fazemos o acompanhamento do financiamento. Ok, perfeito. Então é isso, senhoras e senhores. Se vocês são estrangeiros, não residentes aqui e têm interesse em adquirir uma casa financiada aqui em Portugal, vocês podem se dirigir aqui à Remax Majestic, procurar a Tatiana Cunha e certamente ela correrá com todo o processo para vocês. Vocês simularão em vários bancos diferentes e poderão optar por aquele que lhes seja mais vantajoso. Muito obrigado, Tatiana, pelo seu tempo, obrigada, Roberto, pelo seu conhecimento, pelas suas informações. Claro que sim, muito obrigada. Muito obrigado, até já a todos.